Quando voltamos no tempo e conhecemos mais a história do continente sul-americano, vemos que existiram por aqui povos aguerridos e ferozes, que dominaram essas terras em que vivemos hoje, e que muitas vezes não fazemos ideia das lutas e batalhas que mancharam essa terra de vermelho. Um desses povos ferozes que foram quase esquecidos são os Aimorés, um povo que se destacou pela aversão a povos invasores, atacando e se defendendo com uma agressividade que fizeram os europeus pensarem duas vezes antes de entrar nessas matas misteriosas. E mesmo com as tentativas de serem apagados da história, nesse vídeo entenderemos mais sobre quem foram, de onde vieram, como viviam e o porquê e como esse povo desapareceu, se de fato desapareceu. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe seu joinha e que se inscreva caso se agrade do conteúdo, pois isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Há muito se fala sobre a chegada dos primeiros paleoíndios na América do Sul, e como já abordamos em diversos vídeos aqui do canal, a história humana por aqui remonta a vários milênios. No caso dos povos conhecidos como Aimorés, existe algum debate quanto à sua origem, sendo que sua vida nômade de caçadores e coletores deixaram poucas pistas de seu verdadeiro ponto inicial como etnia. Houve algumas especulações de que seriam de origem polinésia, mas depois de alguns estudos e revisões nos métodos de coleta de dados, chegou-se à conclusão de que essa hipótese não é aplicada no caso dos Aimorés. No entanto, de acordo com o renomado antropólogo evolucionista Walter Neves, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, bem como outros especialistas, os ancestrais paleoamericanos desse povo viviam na região há mais de 10 mil anos, dentro do grupo que se convencionou chamar de Povo de Lagoa Santa, onde a morfologia dos crânios corresponde de forma inalterada à de crânios dos Aimorés no final do século XIX, como os preservados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os povos Aimorés habitaram porções do sudeste e nordeste do atual Brasil. Estima-se que tenham sido expulsos para o interior pelos tupis que passaram a conquistar toda a costa por volta do século XV e XVI. Inclusive, o nome Aimoré ou Aimboré é o nome dado pelos conquistadores tupis, que significa algo como indivíduo da nação diferente ou aquele que é povo diferente, evidenciando uma grande diferenciação dos dois grupos. Outro nome dado a eles é o de botocudos, um termo que os invasores europeus deram, se referindo ao adereço tembetá que eles usavam como adornos dos lábios e orelhas, que os europeus chamavam de botoque. De acordo com as fontes pesquisadas, o termo que se autodenominava era Engerekmung, ou Nakporuk, que significa filhos da terra. E essa apreciação pela terra se refletia no seu modo de vida e nas suas crenças. Até onde se sabe, o território original dos Aimorés era na Mata Atlântica, na parte sul do Recôncavo Baiano, e na região da Baía de Todos os Santos, no atual estado da Bahia. E depois que foram expulsos do litoral pelos Tupi, ocuparam um trecho paralelo de floresta entre a Mata Atlântica e a borda do Planalto brasileiro. No século XIX, eles se moveram para o sul, chegando nas cabeceiras do Rio Grande e Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Eles faziam parte do tronco linguístico Macro-G e compartilhavam algumas características culturais com outras tribos que faziam parte desse ramo, como os Goitacá, os Puris e outros. Inclusive, tem um vídeo onde especifico mais sobre esse grupo nativo, e o link estará nos cards finais, caso queira assistir depois desse vídeo. As descrições feitas dos Aimorés indicam que eles tinham uma estatura acima da média. O escritor português Pero de Magalhães de Gândavo, em seu livro Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, menciona que chamam-se Aimorés. A língua deles é diferente dos outros índios, ninguém os entende. São eles tão altos e tão largos de corpo que quase parecem gigantes. São muito altos, não parecem com outros índios da terra. E de acordo com outras descrições feitas por exploradores europeus, esse povo tinha o hábito de andar nu,
tinham um tom de pele mais claro e tinham corpos robustos e musculosos, adequados para seu modo de vida nômade e ativo. Tinham o hábito de cortar o cabelo curto e raspar as laterais da cabeça, tanto homens como mulheres, e no caso dos homens quase não se via barba. Suas características faciais incluíam mandíbulas fortes e rostos largos, além dos característicos botox, que muitas vezes indicavam algum status no grupo. Esses botox eram feitos de uma árvore que eles chamavam de emburé, hoje conhecida como árvore barriguda, e que, de acordo com o explorador francês Augustin François de Saint-Hilaire, talvez seja outra possível origem do nome Aimoré. Não tinham aldeias fixas, mas viviam em cabanas simples e temporárias, feitas com galhos e folhas de palmeira, e eram organizados em pequenos grupos familiares que estavam sempre em movimento e em busca de suprimentos e proteção. E a divisão de trabalho era bem definida entre os gêneros, onde os homens caçavam, pescavam e guerreavam, e as mulheres cuidavam do forrageamento, das crianças e do preparo dos alimentos. Um membro masculino de mais alto status de guerreiro geralmente era o cacique, e o pajé era o que detinha a tarefa de curandeiro e guia espiritual do grupo. Apesar de sabermos pouco, os parcos registros nos dão um vislumbre dessa sociedade aparentemente simples e que durou tantos anos. E sua diferença dos outros grupos nativos vai além da vida mais reclusa e hostil para com estranhos, mas as suas crenças também são até certo ponto distintas. Os aimorés acreditavam na existência de Nanityong, que eram espíritos dos mortos que podiam emitir avisos de morte e influenciar a vida dos vivos. Havia também os Tokon, espíritos que eram responsáveis por escolher seus intermediários na Terra, os pajés, que atuavam como intermediários entre o mundo físico e espiritual durante os rituais. O sistema de crenças dos botocudos era profundamente ligado à natureza, onde diversas divindades ou espíritos da natureza, conhecidos como Marete, controlavam e influenciavam os fenômenos naturais e desempenhavam um papel central na vida espiritual da comunidade. Os aimorés realizavam cerimônias e rituais para agradecer aos espíritos pela fartura e proteção. De acordo com as suas crenças, um ser mítico chamado Maret Kamaknian é considerado o herói criador do homem e do mundo, um ser benevolente que organiza os fenômenos naturais, desempenhando um papel crucial na criação e manutenção do mundo natural e espiritual, um equilíbrio que seria interrompido. O contato desses nativos com os portugueses foi manchado de sangue e muita violência, pois os europeus os consideravam como bárbaros. Os botocudos possivelmente tinham um hábito da antropofagia, e os portugueses usavam essa prática, que na maioria dos casos não são comprovadas, como desculpa para atacar esses povoamentos, o que gerou uma onda de violência entre eles. Os aimorés eram guerreiros habilidosos em fazer armadilhas e emboscadas noturnas, e suas armas consistiam em um arco de cerca de 1,80 m de comprimento, e era tão forte que ninguém, exceto um aimoré, poderia usá-lo, usando flechas igualmente enormes, com as pontas farpadas ou com uma ponta feita de bambu, endurecida no fogo. O choque entre os portugueses e os aimorés tomou forma no que ficou conhecido como Guerra dos Aimorés, iniciados por conta das várias tentativas de escravizar as populações indígenas, além das explorações feitas pelos bandeirantes pelo interior do Brasil à busca de ouro, prata e metais preciosos. Houve uma série de batalhas e uma das mais notáveis foi a chamada Batalha do Cricaré, na região da Capitania do Espírito Santo. O combate foi travado no ano de 1557 e tinha por objetivo de livrar a Capitania do Espírito Santo da presença constante desses indômitos nativos. Nessa batalha, foram usadas 6 embarcações que possuíam em torno de 200 homens, que saíram de Porto Seguro indo na direção do povoado de Cricaré, na Capitania do Espírito Santo. Apesar da força portuguesa, essa batalha não foi nada fácil, e após horas de batalha, os portugueses acabaram perdendo força e bateram em retirada, depois que Fernão de Sá, o oficial comandante, acabou morrendo.
Os aimorés venceram e as feitorias dos bandeirantes foram destruídas por volta de 1558, onde as capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo sofreram com incursões frequentes desse povo aguerrido. E durante os 116 anos seguintes, os aimorés enfrentaram os avanços dos portugueses e de algumas tribos tupi que também os viam como inimigos. E mesmo sendo formidáveis em batalha, eles não foram páreo para as doenças que os europeus traziam consigo, e pela sistematização da perseguição contra eles tomou forma. Em 1808, Dom João VI transferiu a sua corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. E no mesmo ano, em 13 de maio de 1808, Dom João VI declarou a então chamada Guerra Justa aos Botocudos, pois, segundo ele, os nativos estariam inviabilizando os projetos de desenvolvimento no país. O monarca português assinou 2 cartas régias deflagrando uma guerra abertamente ofensiva contra os aimorés. A primeira carta permitia o cativeiro de indígenas por até 10 anos, ou enquanto durasse a fereza e a antropofagia entre eles, de acordo com o decreto. A segunda carta régia afirmava a intenção de colonizar o Vale do Rio Doce graças à guerra, tornando os territórios conquistados terra própria para distribuição aos novos colonos, que fossem audazes o suficiente para tomá-las. Essa campanha militar contra os botocudos se estendeu por todo o século XIX, onde grupos de extermínio foram criados, o rapto de crianças era autorizado e onde foram infectados deliberadamente com doenças europeias como a varíola, o que acabou forçando os sobreviventes a fugir para os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, sendo declarados oficialmente pacificados em 1912, com muitos poucos remanescentes. No início do século XX, foi estabelecido na margem leste do Rio Doce, no estado de Minas Gerais, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena, grupos chamados de Krenak ou Borum, em uma reserva de 4.000 hectares e são considerados os últimos botocudos do leste. Título esse que faz menção ao processo de extermínio e genocídio que sofreram ao longo do tempo e ao processo resultante da fusão de 2 grupos botocudos remanescentes, os Nakreré e os Gut-Krak. Mesmo assim, os conflitos continuaram acontecendo e esses nativos foram retirados de suas terras pelo governo federal e estadual, resultando em uma grande dispersão do povo Krenak para os estados de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Retomando suas lutas reivindicatórias, em 1997 os 4.000 hectares do posto indígena Krenak lhes foram restituídos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2015, comunidades Krenak foram duramente impactadas com a contaminação do Rio Doce, que era a sua principal fonte de sustento, após o rompimento da barragem de Mariana. Hoje, os botocudos do leste são um pouco mais de 300 indivíduos, e sua população é composta majoritariamente por crianças e jovens que descendem de relações interétnicas entre os Krenak e outros grupos indígenas, como os Guarani e os Kaigang, entre outros. Apesar dos desafios que encontraram, com o tempo passaram a ser reverenciados por sua bravura e resistência, sendo homenageados e lembrados em alguns casos, como por exemplo na fundação e nomeação das cidades de Aimorés e da Serra dos Aimorés, em Minas Gerais. A história dos Aimorés e seus herdeiros Krenak são iguais a tantas outras de outros povos indígenas, onde são perseguidos, escravizados, retirados de seu lar e sua cultura, onde são quase exterminados pelas doenças e nas guerras justas que os invasores europeus lhes traziam. Entretanto, esse povo aguerrido venceu contra todas as expectativas de fazê-los desaparecer, e eles hoje estão cuidando de seu próprio território, recuperando as matas e os córregos poluídos, cantando e dançando em honra aos seus ancestrais que chegaram aqui há milênios e sempre souberam cuidar dessa terra. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.